Começou já. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Eduardo, mais uma vez no Páginas em Diálogo. Hoje com um programinha diferente. Viemos aqui a Recife encontrar o Fábio Andrade, nosso amigo, escritor, professor, que a gente conversou com ele sobre coisas distantes em outro momento. E hoje vamos conversar sobre um grande pernambucano, Osman Lins. Ele que é especialista, sabe tudo da vida e da obra de Osman Lins. Fábio, obrigado por estar aqui com a gente Obrigado, mais uma Eduardo, vez. pelo Aqui. convite. Queria agradecer ao selo Albelo, que nos recebe aqui hoje nessa Recife chuvosa. Fábio, conta aí desse Osman Lins que está tão apagadinho, né, nesses últimos anos. Sim. Fez um centenário 2024. Isso. E falar um pouco sobre a obra dele, né, com a obra como temos aqui uma ediçãozinha do Avalovara. Essa é não me lembro se segunda ou terceira, mas é a primeira editora a publicar o Avalovara, né, que é a Melhoramento. É a primeira a sair o Avalovara? É. Interessante. E aí, o que é que a gente tem de Osman Lins hoje? Qual seria... Primeiro um pouco da história do Osman Lins, né? Como é que ele chega ao público e muda a literatura moderna, né? Eu acho que é possível dizer isso. Ele vira... De algum modo, o lançamento especificamente de Avalovara foi considerado uma verdadeira revolução, digamos assim, dos procedimentos de composição, né, da narrativa brasileira moderna. Osman é um autor nascido em Vitória de Santo Antão e muito cedo começou a se dedicar à literatura. As filhas, né, do Osman Lins guardam poemas, né, que ele publicou, guardam redações, né, dele. Desde muito jovem, né? Muito novo, sei lá, tem uma redação que a Ângela Lins, que é uma das filhas, responsável pelo spoiler dele, uma redação dele com 9, 10 anos de idade, assim, que já tem ali uma marca assim de... Você já encontra elementos de uma imaginação assim que denuncia um pouco do grande escritor que ele vai ser ali. Que massa. Isso é bem interessante, né? E, enfim, vai elaborando uma linguagem, né? O primeiro livro dele, O Visitante, ganha um prêmio importante. De que ano é O Visitante? 55 ou 56, se eu não me engano. Sou péssimo com as datas, Eduardo. Vai tranquilo. Mas a conquista do prêmio é isso, entre 55 e 56. O livro sai em 56, quase certeza. É o primeiro livro dele, é o primeiro romance. E esse romance ele dá uma projeção a ele, né, e abre algumas portas, inclusive em São Paulo, né, Osman se torna amigo de Benedito Nunes e muitos anos depois, quando vai morar em São Paulo, já como escritor consagrado, ele se torna amigo de Clarice Lispector e tal. Então havia uma disposição em, saindo de Vitória de Santo Antão, num primeiro momento, vinha morar no Recife, e depois do Recife para São Paulo, visando justamente o ofício de escritor. É como se os depoimentos de Osman, posteriores, e eu acho que tem um texto muito legal para entender essa trajetória dele, que é um livro escrito pela Regina Igel, que é Osman Lins, uma biografia literária. Ele está publicado ainda ou é um livro esgotado? Você encontra em sebos, eu acho. Sim, vamos procurar aqui. É um livro, eu acho que está esgotado. Mereceria, inclusive, uma nova edição esse livro, que é muito legal, porque é uma biografia literária, ou seja, a proposta não é falar só da vida do autor, mas é estabelecer conexões entre a vida dele e certos momentos, né, marcantes da vida, dele com a obra dele, como é que aquilo de alguma maneira pode ter impactado a obra e como a obra dialoga com a vida. Porque ele perde a mãe muito cedo, né? Muito cedo. E aí talvez isso também deixe uma marca. Sim, não só deixa uma marca, como numa entrevista, isso talvez apareça no Avalovara, mais talvez do que nos outros livros, mas ele, em entrevistas, ele dizia que sentia que muitas vezes escrevia como se procurasse compor um rosto que era o rosto da mãe dele. E aí a personagem feminina, inclusive,
é uma galeria de personagens femininas muito interessante. Assim. Essa... Esse olhar, essa atenção ao mundo feminino sempre foi um traço marcante da obra do Oswald Lins. As personagens femininas, Santa Joana Carolina, a Teresa de O Fiel e a Pedra, enfim, e as mulheres do Avalovara são personagens riquíssimas, assim, de uma complexidade e tal. Então essa figura feminina, há teses, inclusive, sobre isso, a personagem feminina na obra do Oswald Lins, que seria talvez a busca pelo rosto da mãe, assim, compor essa personagem da vida dele, claro, que ele não teve acesso. Num sentido retrospectivo, é um pouco dentro do imaginário do escritor isso, né? Mas no sentido mais prospectivo, que eu acho que a função simbólica da literatura aponta para isso, né? Esse rosto perdido acabou levando ele, como escritor, a ter um interesse muito grande pelo desenho das suas personagens femininas. Entendi. Então é uma repercussão de outra ordem no campo da literatura, né? Entendi. Maravilhoso. E com essa publicação do Visitante, então aí ele consegue uma projeção, abre, né? A partir da conquista do Prêmio Fábio Prado, com a conquista do Prêmio Fábio Prado e a publicação do Visitante, começam as primeiras colaborações de Oswald Lins em jornais, no Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco e tal. Então, ao mesmo tempo que esse prêmio projeta ele dentro do estado natal dele, também abre portas para fora de Pernambuco. Sim. E aí é muito interessante ver isso, ver essa necessidade que ele vai desenvolvendo de estar num ambiente, num espaço cultural cada vez mais rico, né? Quer dizer, de Vitória de Santo Antão para Recife e depois de Recife para São Paulo. A ida para São Paulo tem muito a ver com isso. Né? O projeto de se formar como escritor. Teatro, poder ver exposições, poder participar de eventos de lançamento, conhecer a literatura que se desenvolve ali naquele momento, que né, até hoje é o centro, né, digamos assim, né, cultural do país e tal. E ele tinha esse negócio de ser o escritor como profissão, né? Como profissão. Desde cedo ele desenvolve essa ideia da escrita literária como um ofício, e veja que interessante. Isso também tem uma dimensão biográfica, num certo sentido. Essa morte precoce da mãe que ele não conheceu, não é? Chega um momento que, numa das entrevistas, ele diz assim: uma mulher deu a vida para que eu nascesse, né? Uma pessoa deu a vida para que eu nascesse. Eu preciso fazer com que minha vida seja algo interessante e importante. Tem o valor. Exatamente. Então ainda tinha isso, né? Quer dizer, uma espécie esse peso, de dívida, né? Um peso grande. Que é um peso, né? E uma espécie de dívida, assim, de alguém que diz assim: não, eu vou fazer da minha vida algo interessante e que eu possa dar o melhor de mim, né? Porque acho que a obra do Oswald tem muito isso, né? Quer dizer, essa ideia do escritor como ofício é alguém que produz o trabalho que produz para que, de algum modo, os indivíduos que são contemporâneos a ele possam ver o mundo, possam ver a realidade, sentir o mundo de maneira mais ampliada. Então isso é muito importante para ele. Entendi. Interessantíssimo. E aí vamos entrar nos romances, depois do Visitante, o que é que ele lança? Então, aí tem... A crítica, em geral, divide a obra dele em duas fases. Há uma primeira fase que vai do Visitante, logo depois tem o primeiro livro de contos, que é Então, depois desse primeiro romance, né, o Visitante, vem um livro de contos, que é Os Gestos, e logo depois dos Gestos vem O Fiel e a Pedra. Que já é um grande romance. Já é um grande romance, inclusive eu diria que é um romance que precisa ser redescoberto, né? E que tem me fascinado muito assim, nos últimos anos. Eu sou um grande aficionado pelo Avalovara e tal. Que de fato é um livro que desperta obsessões. Sim. Mas O Fiel e a Pedra é um livro que precisa ser redescoberto. Então tem essa primeira fase, né? Essa é a edição centenário, né? Pela Pinar. Exato. Depois vamos falar sobre isso, que você tem umas queixas. Não, mas... Então tem essa primeira fase, são esses 3 livros, né? Em termos de romance, né? Tem as peças de teatro também, mas se a gente pensar no melhor da produção oswaldiana, é isso aí. De algum modo ele mesmo dizia isso, apesar de ter se dedicado ao teatro. O teatro tem uma importância para a obra dele, mas sem dúvida a prosa de ficção, ou seja, o romance, o conto, é a grande
assim, a parte da produção dele onde ele mais investia suas forças criativas. Logo depois do Fiel e a Pedra, vem um livro de contos, né, chamado Nove Novena, que ele é aquilo que marca, digamos assim, o início da segunda fase da obra do Osman Lins. Uhum. Onde ele vai fazer uma série de experimentações, né, somente no que diz respeito ao foco narrativo, né, a questão do tempo, do espaço. Né, isso vai despertar. Ele escreve o Guerra Sem Testemunhas e o publica em 69, e de algum modo a composição do Guerra Sem Testemunhas, essa é a edição nova, né? A edição tem tudo a ver a plataforma para essa segunda fase, onde ele faz essas experimentações, e uma parte dessas experimentações é a utilização de motivos visuais, né, de ícones, né, para organizarem dentro da narrativa, né, a voz dos personagens, as vozes narrativas em geral, não apenas dos personagens. Ele já usa depois do Guerra Sem Testemunhas, sai o Avalovara, não? Guerra Sem Testemunhas, 9 Novena e 73 o Avalovara. Que o Guerra Sem Testemunhas seria essa primeira experimentação para sair o... quase, a elaboração dele é muito concomitante ao 9 Novena, onde ele vai desenvolvendo essa técnica nova, que deixa marcas também no Avalovara, né? Já que tem uma mulher que é representada por um sinal gráfico, né? Que ela não tem nome, né? Ela é representada por um círculo com um pontinho no meio, duas pequenas hastes. Aqui, né? Isso. Não sei se está para vocês verem. Fulaninha e Abel. Aqui. Essa aqui é uma personagem feminina. E os meus alunos, às vezes, né, na UFPE, quando eu dou aula de literatura brasileira e tenho a oportunidade de falar sobre o Osman Lins, me perguntam, professor, como é que a gente se refere a essa mulher, né? Como é que a gente pode, para discutir, né? Como é que as pessoas chamam? Aí eu disse, olha, isso varia muito. Muitas pessoas falam de mulher símbolo, a inominada, a nascida e nascida, porque uma das linhas narrativas é a história dessa mulher, nascida e nascida, né? Então a professora Elizabeth Yazin, que é uma grande crítica, né, que passou a vida estudando a obra do Osman Lins, dizia que gostava de chamá-la de Ana, porque é um palíndromo também, Ana, né, de frente para trás. Então Prince, que um dia virou um símbolo, acho que ele leu Osman Lins. Eu quero ser um símbolo. Essa questão dos símbolos é bem interessante, né? Porque ela aponta para duas coisas na obra dele. Primeiro, o interesse pelo cruzamento entre linguagens artísticas diferentes, né? Quer dizer, linguagem verbal e linguagem visual, por exemplo. E segundo, aponta para uma dimensão de interesse pela semântica do símbolo, né? Pela questão mística, transcendente. Não como um crente, mas como alguém que se interessa pelo imaginário, né? Então, por exemplo, você pega a 9 Novena, alguns símbolos que organizam as vozes dos personagens, você encontra símbolos parecidos na tradição alquímica, né? Então ele tem esse diálogo muito forte, digamos assim, com essas linguagens simbólicas, que para um escritor é sempre uma matéria-prima muito, muito vigorosa, né? Porque ela exprime diretamente o imaginário. Sim. Que é a matéria-prima do escritor. O escritor é a imaginação. E ele foi bancário, né? Foi, muitos anos. Trabalhou 30 anos. Isso. Como é que foi essa... Foi difícil, né? Juntar o trabalho do escritor, o escritor como ofício mesmo, e o ofício sem ser escritor. Sem ser escritor, que foi tudo muito difícil. Quando ele chega a fazer contas, assim. Não sei quantos anos, tantos dias e tantas horas no banco, dedicadas ao banco, em que eu não pude escrever, que eu não pude me dedicar à literatura. Então, o trabalho burocrático significou para ele a ausência do trabalho criativo. Sim. Então, isso o incomodava profundamente. Ele, como escritor, ele procurou, de alguma maneira, tentar fazer com que certas iniciativas da parte dele, como artista, fossem reconhecidas pelo banco e, de repente, uma atenção maior da instituição como promotora de cultura e uma possibilidade de promover cultura e tudo mais, mas isso sempre frustrou muito ele, né?
não só o banco, como o ensino também o frustrou muito. Ele teve uma curta temporada como professor, né, na Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Marília, e foi frustrante para ele também, assim. Porque ele reconhecia nos alunos, muitas vezes, uma falta de paixão pela literatura, né, dentro de uma lógica de ensino ainda muito antiga, muito bancária, digamos assim. Você só deposita o conhecimento. Exatamente. Para usar uma linguagem do nosso Paulo Freire. Paulo Freire. E isso incomodava profundamente. Ele, nas aulas que ele ministrou, ele tentava introduzir linguagens como o teatro, por exemplo, que era uma linguagem com a qual ele convivia bastante, né, e tinha exercido. Né? Então, em geral, há uma grande tensão entre o artista Osman Lins e as instituições, digamos assim, né? Ele tem porque essa... a universidade é uma instituição também, né? Assim como o banco, né? A burocracia, na verdade, o deixava profundamente incomodado, porque ela parecia ser uma espécie de negação da criatividade. E é interessante perceber como isso entra na literatura dele. Há um conto no 9/90 chamado O Noivado, em que é a história de um casal que está noivo por mais de 20 anos, e o homem é um burocrata, o cara se transformou, se deixou subsumir dentro da vida da burocracia, e ele está caminhando para a casa dela, da Giselda, né, da personagem feminina, o nome dele é Mendonça, né, para romper esse noivado de mais de 20 anos, e a grande preocupação da vida dele é rachaduras no vidro das janelas da repartição onde ele trabalha. E aí é muito interessante porque o conto, a narrativa parece construir um paralelo, uma analogia entre o burocrata e os insetos. E o trabalho cego dos insetos. Trabalho sem questionamento. Sem questionamento, subserviente, né? A coisa servil, que muitas vezes acontece, né? No sentido de servir a instituição. Sim. Se transformar apenas numa peça da engrenagem da instituição. E aceitar aquilo como algo natural. Exato. Então, você vê a burocracia adquiriu esses significados que na obra dele vão ser explorados dessa maneira, né? Então, todo esse tempo, eu acho que há um princípio kafkiano no Osman. Ele era muito todo literatura. Então, qualquer coisa que o roubasse do espaço de criação, ele ficava incomodado. O deixava um pouco enciumado, digamos assim. Pode crer. E ele ganha notoriedade mais recentemente com Lisbela e o Prisioneiro, né? Que vira aquele filme que saiu. Do Guel Arraes, se não me engano. Mas eu acho que tem muita gente que não sabe que é dele. Sim. Que acha que não é o filme e tal, mas não tem. Como é que você vê isso, assim, que as pessoas não atribuem? Porque até mesmo na divulgação do filme não tinha muito a divulgação do Osman Lins. Não, acho que havia. Talvez nem apareça o nome dele. Eu também, né? Eu nunca vi. Na divulgação do filme, né? Para trazer de volta uma obra tão importante, tão riquíssima para o cotidiano novamente. O Lisbela e o Prisioneiro foi um texto produzido a partir, ele teve aulas com Ariano, né? E eu acho talvez um pouco da linguagem, né? Teatral. Sim, até do Alto, por exemplo. Tem muito disso. Da Compadecida, tenha deixado algumas marcas em Lisbela e o Prisioneiro. Então data desse período, assim, né? E te digo mais, eu acho que dentro do conjunto pequeno das peças, né? O Alto Salão do Automóvel, né? Enfim, dentro do conjunto das peças de Osman, Lisbela também é um pouco diferente. Eu acho que é o texto do Osman Lins que mais se presta a se popularizar, digamos assim. Tem uma linguagem mais acessível, mais popular e tudo mais. Agora, ele não gostava muito disso, né? Numa entrevista uma vez, após o lançamento do Avalovar, ele foi muito questionado, né? Como é que você vê um livro como Avalovar, um livro tão difícil, né? O entrevistador chama de um livro muito difícil, num país de analfabetos e tal. E aí eu acho a posição dele muito interessante, né? Ele diz assim, olha, eu sou um escritor. E por ser um escritor, eu tenho um respeito tão grande pelo meu leitor, que todo livro que eu escrevo, eu dou o melhor de mim. Eu não posso começar o livro pensando, eu vou escrever um livro fácil porque o meu leitor não alcança. Não, eu respeito muito o meu leitor. Eu acho que ele vai
Vai chegar lá se e ele entender, né, o convite, ele mergulha junto comigo nisso. Então é muito interessante essa ideia, né? E aí eu acho que Lisbela também, como uma parte do teatro do Osman, é de alguém que está experimentando. O espaço onde ele se sente em casa e à vontade é de fato a ficção literária, a prosa de ficção literária. E aí você entende isso, porque a gente estava até conversando mais cedo sobre a questão do explicar tudo. Sim. Né, que hoje até filme, livro, você precisa dizer tudo ao leitor, ao espectador. E ele foge disso com uma frase, com o que você falou da entrevista, com algo mais delicado para o leitor. Né? Não, meu livro não é difícil, eu me dediquei muito para que ele tenha o melhor da minha literatura. O melhor do meu trabalho. O melhor do meu trabalho não é rebaixar o nível porque talvez ele não entenda, mas é levar o meu nível máximo para que ele possa também, o leitor também possa convidar o leitor a aceitar esse desafio, né? Você acha que, aí saindo um pouco do Osman Lins, mas não saindo, você acha que hoje a literatura perdeu muito disso, dessa experimentação? E as pessoas têm tido... Não, eu acho que a experimentação ela acaba se comportando na literatura contemporânea de outra maneira. Né? Alguma coisa, de fato eu acho, na obra do Osman, como de qualquer outro escritor, fica datado, né? Sim, claro. A ver com o seu período e tudo mais. Né? Escrevendo no momento. Exato. Então, assim, há uma construção frásica, por exemplo, muito barroca às vezes, com inversões, sintaxe e tudo mais, que pode incomodar um pouco o gosto do leitor contemporâneo. Mas, ao mesmo tempo, esse esforço pelo aprendizado dessa linguagem, né, dessa nova gramática, o Barthes dizia que toda grande obra literária é uma nova gramática, né? É como ler Guimarães Rosa, né? Quer dizer, você reaprender a sua língua materna, né? Tá fazendo 70 anos agora do Grande Sertão. Exatamente. Então, assim, para mim são livros que estão na mesma frequência, na mesma faixa de ambição, né? O Avalovar, o Grande Sertão Veredas e tal. Eu brinco, é como um solenoide do Mircea Cartarescu, né? São livros mundo, né? Então são livros que, dentro da sua proposta, eles desejam serem entendidos como universos em miniatura, né? Então, é um livro como um símile do cosmos, né? Do universo, do mundo. Sim. Tem essa ambição. Talvez seja uma ambição um pouco contemporânea, inclusive, né? Se bem que o Cartarescu é um autor muito badalado hoje em dia, né? Mas eu acho que essa tendência pode ter se tornado do livro mundo, né? Você pensa em Busca do Tempo Perdido, de Proust, né? Quer dizer, aquela narrativa longa. Exato. Então, acho que são livros que eles talvez tenham perdido. Na modernidade, eles tinham A Montanha Mágica, por exemplo, Thomas Mann, né? Quer dizer, o próprio Dr. Fausto também, do próprio Mann. Paradiso, de Lezama Lima, né? Na América Latina, do cubano Lezama Lima, que eu vi que agora, eu acho que a própria Pinar também está lançando agora, por esses dias, a tradução da Joseli Viana Batista. Eu acho que são livros que compõem ainda uma dimensão da modernidade em que havia essa ambição do livro-mundo. Né? Você criar ali, encerrar no livro... Tentar encerrar uma dinâmica, toda uma cosmologia. E eu acho que a prosa contemporânea, não só brasileira, ela abriu um pouco mão disso. Não é que isso é um problema, mas é um traço dela, né? Digamos assim. Ela abriu mão dessa ambição mais totalizadora. O próprio Osman reconhece isso no Guerra Sem Testemunhas. De algum modo, talvez ele seja alguém vitimado pela nostalgia do absoluto, né? Da totalidade e tal, que ele tentou fazer com o romance. A tentativa uma resposta a isso. Abarcar o total no... Isso. E eu acho que a prosa contemporânea, não só no Brasil, mas no mundo, ela abdica um pouco disso, desse tipo de ambição. E não acho que isso seja bom ou ruim. Eu acho que é um traço dela, mas também é um traço que talvez seja dominante, o abandono disso, mas não é exclusivo. Tanto é que o Solenoide é um livro que se encaixa muito bem dentro dessa frequência, dessa faixa, e é um livro que eu acho que tem recebido muita atenção, tanto de leitores quanto de crítica. Né? É um livraço. Está na minha estante lá, doido para começar, mas eu tenho medo. Medo são livros que causam medo. O medo de falta de tempo. É tanta coisa e você um livro daquele, né? Eu acho que também é isso o nosso problema, e talvez a literatura contemporânea é o tempo, né? Sim, hoje você não consegue se dedicar mais a um livro como Solenoide. Assim. Você até se dedica,
né? Mas você se dedica com aquela sensação de que, poxa, é um tempo que eu estou gastando com esse livro que eu poderia estar lendo vários outros livros. Porque não é um livro Né? que você consegue lê-lo e tá lendo outras coisas. Exato. Você precisa se concentrar nele. Sim. Ele é o cara que demanda exclusividade. Embora eu mesmo, como leitor, não faça isso. Eu também leio não, isso e leio outras coisas e tal, porque o tempo da gente- gente é isso, né? Como diria o meu chefe, William Costa, nós somos leitores indisciplinados. Indisciplinados. Acho que todo leitor precisa ser um pouco indisciplinado Tem que também. ler várias coisas ao mesmo tempo. Né? E nesse sentido é interessante, porque a figura do leitor é uma figura-chave do romance Avalovara, né? Sim, vamos falar um pouco do Avalovara. Porque é um romance que se propõe a ser desmontável, né? Assim, múltiplas leituras, dependendo do que o leitor queira fazer, né? O que é que significa Avalovara? Me conta. Primeiro, então, qual é o sentido do título, do nome do Avalovara, e o que é que o livro traz? O que é que tem dentro? O que é que Osman Lins se eu acho que de maneira contar? estratégica, o Osman Lins, ele numa entrevista revela a origem, porque ninguém ia descobrir, eu acho, o Avalovara, né? O título do livro Avalovara, primeiro eu vou explicar o título do livro e depois eu vou falar da origem da palavra Avalovara. Então, o título Avalovara remete a um pássaro que existe no romance, chamado Avalovara, e esse pássaro, ele vive adormecido no corpo dessa mulher símbolo. Sim. Há um espelhamento, né? O protagonista do romance é um aspirante escritor chamado Abel, que narra a trajetória de vida dele a partir do amor com 3 mulheres. Né? Uma alemã, Rose, uma mulher pernambucana chamada Cecília, né? E essa outra mulher, que é de São Paulo, né? Que é essa mulher símbolo que não tem nome. Não tem o nome. E essa mulher símbolo também, por sua vez, esse que eu estou chamando de espelhamento, a trajetória de vida dela passa por 3 homens também. Ela tem um namorado na juventude chamado Inácio Gabriel. Ela se casa com um militar chamado Olavo Ayano. E ela trai esse militar. É um amor adulterino, digamos assim. Né? O Abel e essa mulher símbolo se encontram, se apaixonam. Né? E ela trai esse marido, que é um militar. Detalhe, o livro é escrito na década de 70. Né? Quer dizer, começa no final dos anos 60 e tal. E a gente tem alguma coisa para falar sobre isso, sobre essa dimensão política do romance. E aí, esse pássaro, Avalovara, ele está adormecido no corpo dessa mulher em função da relação terrível, né, opressora, que se estabelece entre esse marido militar e ela. Uhum. Mas no momento em que ela encontra Bel e eles se amam, o pássaro renasce. A plumagem dele se renova, ele volta a cantar. Quase uma fênix. É uma espécie de fênix orgástica, inclusive, porque o romance Avalovara é um dos romances mais eróticos da literatura brasileira. E esse encontro em que o pássaro Avalovara renasce é um encontro sexual. Descrito de maneira muito detalhada, digamos assim, e ao mesmo tempo muito alegórica. Né? Uhum. Então, esse é um traço marcante do Avalovara, o erotismo. E aí vem o outro ponto, né? Que é o significado do nome, né? E a origem etimológica, digamos assim, do nome, que tem a ver com essa ideia de que através da experiência sexual é possível atingir algum tipo de sabedoria. Sim. Isso é o Oriente puro, né? Uhum. Se a gente pensa na tradição tântrica, por exemplo, sim, ela está presente aqui. Eu escrevi um ensaio sobre isso, Avalovara, Cena Tântrica. Bom. E aí, na biblioteca dele, ele tinha livros que são referência da ideia da magia sexual e tudo mais. Então, isso não é arbitrário, assim, há uma intenção forte ali, né, dizer assim, que há uma dimensão profundamente imanente da vida que ela não pode ser abdicada para se conquistar um tipo de sabedoria sobre o mundo. Uhum. E aí o que é interessante? É exatamente lá no Oriente que ele vai buscar o nome Avalovara. Na verdade, Avalovara é uma recriação anagramática, misturando algumas letras, né, de um bodhisattva, o Avalokitesvara, que é uma expressão da divindade búdica e que representava o Buda da paixão absoluta. Tem uma pequena narrativa que ele até reproduz em entrevista,
que ele foi encantado, por isso que ele é representado com muitos braços, né? E de fato, por ser a paixão Total, total, né? ele precisa ter muitos braços, porque ele diz na entrevista, não lhe falta trabalho, né? Então a origem do nome Avalovara tem essa ligação com o Oriente Com o também. Oriente. Então ele se baseou nessa figura da mitologia budista, né? O Avalokitesvara, e a partir disso criou o nome Avalovara, né? Saiu subtraindo algumas letras, acrescentando outras. E que lhe pareceu também um nome muito simétrico, né? Muito interessante, assim, que o próprio nome talvez remeta, né? Avalovara, né? Os As, né? Nos mesmos lugares, o O no centro, né? Remete à própria figura feminina, o ícone da mulher, e a ideia do palíndromo, né? Que é importante a gente dizer também para o pessoal como é que se constitui o romance, né? O romance Avalovara, ele é composto a partir de um motivo visual, que é um quadrado, onde estão dispostas as letras de um palíndromo, que é uma frase que é lida de frente para trás, de trás para frente, e cada uma das letras que compõem o palíndromo constitui uma linha narrativa. Então, o palíndromo Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, ele é composto de 8 letras, algumas se repetem, né? Cada letra é uma linha narrativa. Então, sobre esse quadrado, onde está disposto o palíndromo, Osman Lisa pôs o quadrado já existia, ele entra em contato com uma das viagens dele para a Europa. Isso foi encontrado pela primeira vez assim, em ruínas romanas. Sim, interessante. Era uma espécie de amuleto. Era usado como uma coisa de proteção mágica, né? E aí, outros artistas fizeram obras também. O Anton Weber, compositor do Decafônico da Escola de Viena, tem uma opus baseada no palíndromo. Então, Osman não é o primeiro. Agora, o que é que ele trouxe de novo? Ele colocou sobre o quadrado mágico uma espiral. Então, à medida que a espiral se movimenta sobre o quadrado, as linhas narrativas se alternam. Então, o S1 é a primeira aparição da linha narrativa S. Está lá na ponta do quadrado, depois S2 e por aí vai. Então, o romance não se constitui por capítulos, se constitui por blocos narrativos que nascem do movimento da espiral sobre o quadrado mágico. Né? E aí, essa coisa palindrômica, né, também, eu acho que ela, de algum modo, ela aparece um pouco no nome do romance, né? Então, veja como estão conectados, né? Quer dizer, o título, o imaginário, a própria composição. Tá tudo ligado, né? Tá muito. São como se ele fosse compondo níveis que eles estão dialogando um com o outro sempre, o tempo todo. Maravilha. E ele fala em alguma entrevista que a literatura, a narrativa é a sua cosmogonia, né? É criar o mundo do caos. Você acha que ele consegue, no Avalovara, ele faz esse... Acho que tem essa dimensão... Ela fecha essa dimensão... Eu acho que tem essa dimensão cosmogônica. Há um paralelo entre o romance Avalovara e a Divina Comédia, por exemplo, de Dante. Em entrevistas, quando perguntado, ele fez questão de falar, de confirmar e comentar um pouco isso. E para você ver a questão numerológica, né? Que isso era um traço comum a várias obras do período medieval. E Osman era um grande admirador da arte medieval. Né? Ele brincava muito, dizia assim que a perspectiva tinha empobrecido a arte, a perspectiva renascentista. Sim. Tinha racionalizado o mundo, né? E o mundo é um lugar cheio de mistério. Sim. Então a ideia da arte medieval interessava muito a ele, e esse elemento numerológico ele está presente na arte literária medieval, inclusive na própria Divina Comédia. Você vê, são Inferno, Purgatório e Paraíso, são 3 partes, né? Com 33 cantos em cada parte, e cada canto formado por estrofes de 3 versos. Então essa questão numérica, né, do 3, né, está muito presente. E isso está presente no Avalovara também, né? Os blocos narrativos, eles aumentam numa progressão aritmética. Então, por exemplo, o S1, que é o primeiro bloco, vamos chamar de bloco narrativo que aparece, ele tem, se eu não me engano, 10 ou 11 linhas. O S2 já vai ter o dobro, 20. E assim vai. O 3 tem 30, o 4 tem 40. Para mostrar o...
a disposição do texto, né? Os S's, os R's, as linhas narrativas. Então, mas para você fazer isso, você precisa ter uma tipologia num tamanho, com espaçamento de... Sim, aí você precisa manter o texto original, né? O máximo possível para dar aquela... Veja, todas as edições publicadas com ele vivo, elas seguiram isso. Provavelmente deve ter sido uma exigência. Uhum. Aí depois, eu acho que a edição da Companhia das Letras, por exemplo, já desrespeita esse traço, esse elemento. Você acha que esse desrespeito prejudica a obra no seu todo ou apenas é necessário? Não prejudica a obra. Nenhum leitor que lê qualquer outra edição que não respeite isso, ele não vai ter uma perda significativa. Uhum. Mas se a gente quiser entender o grau de obsessão do escritor com essa questão geométrica e numerológica, esse traço é um traço importante. Entendi. Então, para o autor, vamos dizer assim, para o leitor comum, não, mas para quem quer entender todo o esforço envolvido na elaboração desse livro, que é um esforço digno de nota, né? O esforço hercúleo. Hercúleo, né? Né? Desde a coisa do nível da frase, do tratamento, né? O ritmo, né? O uso de vírgula. Há momentos que a linguagem também ela cria palavras, neologismos também e tal. Então há uma preocupação no nível da frase, do significante, melhor dizendo, depois no nível da frase, depois do bloco, do conjunto, quer dizer... tem todo um trabalho... Existe um trabalho que cruza todas essas dimensões. Sim, assim, né? Todas elas, de algum modo... Há um trabalho muito legal, desenvolvido pela professora Elizabeth Azin, que eu citei. Preciso citar estudiosos importantes, a Elizabeth Azin, a Sandra Nitrini, a Ana Luísa Andrade, quer dizer, todas elas deram contribuições muito importantes. Ermelinda Ferreira, que foi professora da UFPE, né? Deram contribuições muito importantes para a compreensão da obra do Osman Lins. E a Elizabeth Azin desenvolve a ideia de figuras conceituais, em que ela mostra como figuras da reversibilidade, né? Da inversão, tal. Elas têm uma repercussão desde a frase, ou às vezes desde até do significante, até a estrutura, a macroestrutura do romance. Uhum. Então tudo isso aponta para um compromisso com um rigor que o próprio Osman Lins fez questão de assinalar, que só tinha paralelo. Então há um esforço envolvido aí, e esse esforço, eu acho que você se dá conta, né? Quando o próprio Osman Lins diz assim que ele queria fazer um livro que, de forma rigorosa, para atingir a meta que ele mesmo se colocou, que só tinha paralelo com certas composições poéticas, né? Uhum. Na poesia você tem a questão da métrica, né? Da rima, né? Todo um arcabouço formal, assim, né? Que é muito importante, ou que ele via como muito importante. Ao mesmo tempo também remete para uma coisa muito interessante. Eu me lembro de ter visto um dia desse uma entrevista da Maria Valéria Rezende, sim, em que ela criticava um pouco os autores contemporâneos porque sentia às vezes um afã muito grande de publicar, né? Não burilava o texto. E não trabalhar o texto. E aí, acho que na entrevista até, acho que foi num podcast, acho que o História Diversas, eu acho. Ela até diz assim, publicam com muita pressa, assim. Há vários livros, ela não cita os livros, mas ela sugere que haveriam vários livros que poderiam se tornar livros ainda melhores se tivessem sido maturados, amadurecidos no tempo necessário. O tempo dele mesmo. Então acho que o Osman Lins teve essa coisa assim foram pelo menos 5 anos de elaboração do Avalovara, né? Muito provavelmente ele já vinha tomando notas disso antes. Já né? vinha com isso. O projeto já era mais antigo, provavelmente. Então, é um escritor que representa muito isso na literatura. Acho que ele, juntamente com Graciliano Ramos, né, passa muito essa imagem de escritor rigoroso, mas esse rigor ele não significa frieza. Isso é um ponto importante para o leitor de hoje. Não é um livro frio ou chato, cheio de técnicas, não. Mas é um livro vivo, orgânico. Muito vivo,
É um livro, em muitos momentos, muito caliente, como eu disse. Caliente. Tem essa dimensão erótica, muito forte, né? E ele mesmo dizia uma coisa interessante, dizia o seguinte: se um escritor, à custa de brilhar tecnicamente, se tornar chato, ele perdeu a batalha. Não pode ser chato. Entendeu? A técnica, isso é uma coisa muito importante, a técnica tem que estar a serviço do efeito que eu quero produzir no meu leitor. De escrever um bom livro. Né? Um livro que seja um bom livro e um livro que seja bom de ler. E veja coisa interessante. No lançamento do Avalovar, em 73, ele entrou para a lista dos 10 mais vendidos na época. Já existiam aquelas listas. As listinhas. E ele foi muito bem vendido. Para você ver que, mesmo com toda a sua complexidade, sim, exato, existe essa questão com o não, leitor. acho que não. Claro, a cultura literária da época era outra, uma série de questões sim, aí, fatores da época. mas não deixa de ser um exemplo muito interessante. Sim, claro, e acho nesse que sentido. Isso pode ser trazido para hoje. A gente não pode perder essa necessidade de um conteúdo mais profundo, uma escrita mais bem feita, mais rebuscada. Tal. E temos. Não para cair naquela mermice, tá? Porque eu sou encher linguiça com coisas estilísticas e tal, mas isso. um livro muito... Tem que ser potente, né? Potente tanto no quesito formal, quanto na dimensão humana. Sim. E eu acho que o Osman é muito interessante, é um escritor muito interessante, porque ele alia esse arrojo formal, experimental, com uma potencialidade humana muito forte, afetiva, humana. Sim. As relações entre as pessoas, entre amantes, entre filhos e pais e mães, a família, o indivíduo e a sociedade, tudo isso era motivo de grande atenção, de grande interesse dele. E isso vai representado. Por exemplo, o conto pastoral do 990, uma das coisas mais lindas que já escreveu na literatura brasileira, que é a história de um menino, Baltazar, que ele cresce numa família sem mulheres, só homens. O pai, a mãe foi embora, abandonou, não aguentou, né? E o pai, ele simplesmente quer varrer da casa e da família tudo que faça menção ao universo feminino. E essa criança só vai encontrar afeto numa égua. Porque mais nenhum outro integrante da família, todos os homens, é capaz de dar afeto para essa criança. Uma das coisas mais tocantes assim da literatura brasileira, que é Pastoral o nome desse conto. Então você vê, né, quer dizer, essa dimensão humana, ela anda de mãos dadas com a preocupação formal. Não existe aqui aquela dicotomia entre forma e conteúdo. Isso sumiu. A grande literatura ignora essa dicotomia. A grande literatura é formalmente ambiciosa e arrojada e de profunda humanidade. Então, as grandes obras, elas alcançam isso, e eu acho que o Osman alcançou isso. Fez isso, conseguiu. E nos seus livros. Maravilhoso. Leiam Osman Lins, que é necessário hoje. E você falou antes sobre a dimensão política, né? Porque ele escreve a Avalovar em 73, tem o romance do militar com a personagem sem nome. Como é que você vê essa questão política dele, a crítica à ditadura? Ele tem outros contos também, como o Diabo como é o Diabo Verde? Eu anotei aqui, peraí. A Capa Verde e o Natal. Capa Verde e o Natal. É o diabo de capa verde que vai atrapalhar o... Exatamente. Também é uma coisa crítica à ditadura militar. Eu acho que isso aparece na obra dele de várias formas. Na verdade, veja, é um autor que prezou pelo rigor, pela ordem na narrativa, mas... E aí é muito interessante porque o protagonista do Avalovar é um escritor, Abel é um escritor, que ele se coloca algumas questões ao longo do livro, né? E uma delas é distinguir a ordem criativa. Qual é a ordem criativa? É aquela que integra o caos em si, né? O seu contrário em si. A liberdade, o caos é integrado, faz parte fundamental dela. E há uma outra ordem que acha que pode expurgar o caos e a liberdade do mundo. Essa é a perversão da ordem. E para ele, todo governo autocrata é uma perversão da verdadeira ordem. Da ordem cósmica. Da ordem cósmica, aquela que integra o caos, integra as sombras na luz, entende?
Poderíamos ir para Jung aqui com tranquilidade, né? Sim. Precisa integrar a sombra para você atingir a individuação. Atingir o seu eu completo. Exatamente. Tem que estar tudo integrado. Então, e de maneira muito alegórica e ao mesmo tempo expressiva, o Olavaiano, que é esse militar, né, que se a gente pensasse num esquema narrativo básico, ele é o opositor, né, digamos assim, né? Existe um casal, né, é um romance de amor também, o Avalovara, que precisa realizar o seu amor, e o opositor, né, o adversário disso, o que impede a realização disso, tende a impedir. Não vou dar spoiler, porque ele realmente o desfecho da narrativa tem a ver com esse adversário e com um ato dele, né? É um militar, quer dizer, quem está impedindo o pássaro Avalovara de cantar e impedindo que o amor se realize é um militar. E detalhe, o Olavaiano, ele é um iólipo. O iólipo, nos diz o narrador, que nasce um a cada 100, 200 mil nascimentos, é alguém que tem uma condição muito curiosa. Ele nasce sem rosto, e o rosto dele vai se delenando depois, na juventude, na adolescência. Vai ganhando forma depois. E a placenta dele é cheia de espinhos. De modo que quando ele nasce, ele produz feridas na mãe que não cicatrizam mais nunca, e a mãe se torna infértil. Na época, quando saiu Avalovara, um crítico, acho que o Léo Gilson Ribeiro, se eu não me engano, critica um pouco, é um romance muito erudito, inclusive se socorre de condições congênitas, raras, sei que. Isso nunca existiu. O Osmani escreveu, ele escreve uma carta agradecendo, que bom que o senhor acreditou na minha invenção. Eu fui tão convincente. Fui tão convincente. E veja, iólipo, que essa condição remete a uma outra palavra na nossa língua, pólipo, tumor. Então o militar, ele não é só o adversário do amor e da liberdade, como ele é um tumor. Ele é um pólipo. É algo que precisa ser extirpado da condição humana. Cancerosa a pátria, né? Eu desenvolvi um ensaio em que eu tento mostrar que o Osman, à sua maneira, ele tentou desenvolver um projeto de uma nova civilidade brasileira, inspirado no papel da literatura e das artes na formação do cidadão brasileiro. Mas isso aí é conversa para outro dia. É maravilhoso. Para a gente encaminhar para o final do nosso papo maravilhoso, a terceira edição do Guerra Tem Testemunha, que é uma organização sua, junto da editora. É uma publicação conjunta, editora UFPE e Companhia Editora de Pernambuco. E a CEP, que tem feito um trabalho maravilhoso. Qual a importância desse livro hoje, para quem é tanto leitor e escritor, né? Porque ele fala do escritor, mas também do leitor nessa obra tão importante. Qual é a importância dessa obra hoje? Essa obra, eu acho que é a obra mais importante do ensaio osmaniano, né? Ele publicou 2 livros em que ele reúne textos, artigos dele para jornal, que é do Ideal e da Glória e Evangelho na Tábua. O Evangelho na Tábua foi inclusive póstumo, na verdade foi Julieta de Godoy Ladeira que organizou. Escreve um livro sobre Lima Barreto e o Espaço Romanesco, mas eu acho o Guerra Sem Testemunhas o mais importante dessa produção ensaística dele, ou de crítica cultural. Porque ele se propõe a pensar os desafios do escritor brasileiro, no contexto brasileiro, evidentemente da época dele. Que é a que ele vivia. E aí ele vai tratar da relação do escritor com a editora, do escritor com o mercado, do escritor com o leitor, do escritor com a crítica, né, do escritor com a censura, com a opressão, a repressão. Então é um livro muito importante porque ele é uma espécie de misto de poética. Ele diz como ele vê a literatura, né? E aí você entende muito bem o desenvolvimento da obra dele a partir disso. E ao mesmo tempo ele dá um testemunho. E o livro é uma mistura de ensaio e criação também, porque ele cria personagens dentro do livro ensaístico, né, que vão dialogar com ele, né? Então é um livro muito importante porque, primeiro, ele é um retrato de uma época. E, infelizmente, os mesmos problemas daquela época, final dos anos 60 e dos anos 70, se encontram são os mesmos de hoje em dia. Então é interessante porque a gente se consola um pouco, né? Diz assim, olha, deixa eu olhar outra época, que tipo de proposta. Ele é interessante porque, além de apontar os problemas, ele sugere coisas. Por exemplo,
a criação de uma associação que possa representar os interesses dos escritores, quem sabe um sindicato de escritores, esse tipo de coisa, né? Uhum. Então é alguém que está ou sobre a edição, né, apontando os problemas, né, dizendo, olha, o escritor, só existe o livro porque alguém escreveu, Sim. porque um escritor escreveu. E em toda essa cadeia produtiva ele é o último a receber. Né? Quer dizer, o editor recebe antes, o tipógrafo e tal, e muitas vezes o escritor escreve depois, direitos autorais, né, da venda do livro. Então, essas assimetrias que são apontadas por ele, né, elas visam mais do que apenas denunciar, mas elas visam a construção de um terreno em que se possa refletir também sobre saídas, respostas a esse tipo de problema. Então, eu acho que é um livro importante para todo pesquisador e crítico, né, que queira entender também, né, o contexto de vida intelectual do escritor brasileiro, mas também para todo escritor também, que precisa pensar as escolhas que vai fazer ao longo da vida à medida que vai desenvolvendo a sua obra. Então eu acho que um livro assim seria singular, inclusive, no contexto do ensaísmo brasileiro. Seria quase um guia para o escritor. Ele se propõe a ser um pouco isso, um guia que tem o objetivo não de dar as respostas, digamos assim, né? É assim que você tem que proceder, mas mostrar os problemas e as possíveis respostas. Fábio, obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez. Foi muito prazer, bacana, né, falar com você e poder falar sobre Osman Lins. Osman Lins, assim, que eu redescobri com esse livro aqui. Que bom. Eu recebi da CEP. Não sabia que era você, porque ele veio antes do Coisas Distantes para mim. E aí foi depois que eu percebi que era o mesmo autor. Mas aí eu recomendo demais a leitura do Osman Lins. E essa edição mais recente, né, do Avalovara. Essa aqui é da Pinar. Quem achar qualquer edição do Avalovara, né, tanto faz a edição. Sim. É um livraço. Eu costumo dizer para os meus alunos, na fome e feijão. Né? Depois você vai atrás disso, se quiser. Vai procurar a coisa mais... Mas aí eu acho que é um momento oportuno para trazê-lo de volta. E foi bonita a edição, tem uma apresentação da Rosana Teles, que ficou maravilhoso. Doutoranda nossa aqui sobre a obra do Osman, tem um pós-fácil da Elizabeth Azim que eu citei. É maravilhoso. E assim, eu acho que com os 70 anos agora do Grande Sertão, eu acho que é hora de a gente recuperar esses grandes autores, que às vezes ficam um pouco... a nossa grande tradição moderna. Ficam um pouco escondidos e... É preciso. E às vezes sai por editoras como a Pinato, que é uma editora menor, no sentido realmente de tamanho, não de qualidade, e às vezes não chega ao grande público. Né? Então acho que é a hora da gente retomar a nossa modernidade literária aí, tanto com o Grande Sertão como a Avalovara. Fábio, obrigado. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Espero que o seu livro novo chegue logo. Até a pouquinho. E obrigado a vocês por terem nos acompanhado aqui no Sebo Albelo, aqui em Recife. Valeu, obrigado. Obrigado aí ao nosso Marcelo. Marcelo está ali escondido atrás dos livros. Você deu aqui o nosso espaço nessa chuvosa tarde de sábado. Valeu, obrigado. Tchau.